Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados começou a análise do pedido de abertura de processo contra o presidente Michel Temer. O pedido da Procuradoria-Geral da República acirra a crise política que tem causado embates no Congresso e fora dele e gerado preocupação sobre a solução dessa crise. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir a crise política com os deputados Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Zé Geraldo, do PT do Pará. Deputados, a gente tem ouvido a base de sustentação do governo Temer falar que quer que esse processo passe rápido pela Câmara, que essa votação seja mais célere possível, para que a vida política do país seja retomada na sua normalidade. Mas a gente está vendo a Câmara dos Deputados esvaziada. A Câmara não tem conseguido realizar suas sessões ordinárias, o que seria necessário para a apreciação desse projeto. Deputado Mauro Pereira, afinal, o que está acontecendo? Bom, primeiramente, cumprimentar a ti, cumprimentar a todos os nossos telespectadores, cumprimentar meu colega Zé Geraldo e dizer que, na verdade, nós estamos sim, o Brasil, a nossa economia, as coisas estão acontecendo conforme o esperado, conforme o planejamento do presidente Michel Temer. E aqui na casa, na Câmara, nós temos sim um grupo de deputados comprometidos com o nosso país. Se nós formos analisar que nos últimos 30 dias nós aprovamos medidas de extrema importância, foi 7 medidas provisórias, projetos, mesmo com todo o trabalho de obstrução do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB, Rede, PSOL, os partidos que fazem parte da oposição, liderado pelo PT, nós conseguimos desobstruir e votar temas de extrema importância. Nós temos aí a reforma trabalhista que passou pela CCJ, hoje ela vai ser votada o regime de urgência para em seguida ser aprovado no plenário do Senado e os números da economia estão cada dia melhores. Isso é muito importante. Comparado com o que estava, cada dia está melhorando. E eu não tenho dúvida nenhuma de que nós temos um grupo de deputados que estão comprometidos com o nosso país, preocupados com a geração de empregos, preocupados com a sustentação política e, ao mesmo tempo, monetária do nosso empreendedores. E, baseado nisso, eu vejo que as coisas estão acontecendo. É lógico que existe ainda um grupo de pessoas que estão meio tonto com tudo que está acontecendo, mas a maioria absoluta estão sim trabalhando e comprometidos com o nosso país. Deputado Zé Geraldo, como é que o senhor espera aí a tramitação desse pedido de abertura de processo contra o presidente Michel Temer? A oposição também não tem estado presente para manter aí as sessões funcionando para que esse projeto, para que esse pedido passe rapidamente. Bom, a situação do presidente Temer é muito complicada, né? Como diz o ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Você tenta correr com esse, mas virá outro. Então, de qualquer maneira, nós temos processo agora e teremos processo também no mês de agosto, no mês de setembro. Nós temos prisões agora e nós teremos prisões também, provavelmente, no mês de agosto, no mês de setembro. Então, eu penso que esta crise é uma crise muito grave, porque ela não é só uma crise política. Ela é uma crise que reúne 3 crises: a crise política, a crise econômica e a crise ética, que foi parar no colo do Temer, lá na Casa Civil, onde ele e os seus principais colaboradores, assessores, articuladores, estão sendo presos. Ele só não foi preso ainda porque ele é o presidente da República. Mas o fato de ele se envolver diretamente com essas articulações ilegais
a ponto de ter mala de dinheiro sendo filmada, né? E dita que era para ele, né? E para Eduardo Cunha, isso tudo tem fragilizado demais o governo, a ponto de muitos parlamentares estarem constrangidos, estarem pensando, porque esses parlamentares eles já estão numa agenda nos seus estados que é de reeleição. A maioria dessa base governista de deputados e senadores serão candidatos e já estão em campanha. E quando eles chegam lá, eles estão percebendo que mais de 90% da população prefere que o Temer renuncie, que seria um ato de grandeza, tanto para o PMDB como para ele, para o Brasil. Uma renúncia, e que esta renúncia viesse de uma proposta de uma antecipação das eleições de 2018. Porque se nós vamos ter uma eleição indireta agora, vamos ter uma eleição em 2018, então era melhor discutir logo essa reforma política para que nós pudéssemos até outubro ter uma nova eleição geral, né, para não ter o ano que vem, com outros marcos regulatórios, com outros recursos para financiar a campanha, porque também a reforma política não avança, e a interrogação, e a campanha do ano que vem? Ela será financiada pelas mesmas estruturas? Pode não ter uma JBS, pode não ter uma Odebrecht, mas terão várias outras empresas, outros mecanismos que colocarão recursos de novo de Caixa 2 nas campanhas. Então a crise é muito profunda e eu não vejo uma grandeza, né, do Michel Temer em pensar em renunciar para o bem do Brasil. Para mim só tem uma saída para o Brasil. A crise está se aprofundando. Não tem Minha Casa Minha Vida sendo construída, nem aeroportos, nem hidrovia, nem ferrovias, nada. O Brasil está parado. E como gerar emprego? Se a construção civil que mais gerava emprego não tem recurso para construir nem para esse ano e nem para o ano que vem. Não tem dinheiro para a rodovia nem para esse ano nem para o ano que vem. Então como é que esse Brasil vai sair da crise? E a Lava Jato continua. E exatamente focando as grandes lideranças. Com uma certa desigualdade, é verdade, porque prende Gedel, mas não prende Aécio Neves. Então é claro também que está nítido que tem aí 2 pesos, 2 medidas, né? Há um ataque a quem está no governo, favorecendo a uma oposição que também não tem coragem de se manifestar, porque o PSDB é oposição, mas não quer abandonar o barco. Então o PSDB democrata está escolhendo um momento para eles abandonar, porque eles se preparam para ter o sucessor, já que ele sabe que o PMDB não terá candidato a presidente da República nesse cenário. Deputado Mauro Pereira, o senhor mostrou um otimismo assim, quanto ao que está acontecendo aqui dentro do Congresso. Agora, como se referiu o deputado Zé Geraldo, existe uma crise, uma certa dificuldade política dentro do governo. O ex-ministro Gedel Vieira foi o segundo ex-ministro do presidente Michel Temer a ser preso. O Conselho de Ética da Presidência da República abriu processo contra ministros atuais do governo, que são o Kassab e o ministro Marcos Pereira. E como é que o senhor vê essa questão? Como é que o governo consegue se mexer com essa crise de suspeita sobre o governo, vindo inclusive de órgãos do próprio governo? Bom, primeiramente, eu deixei o Zé Geraldo falar, ele falou em torno de 10 minutos, porque quanto mais os petistas falam, mais eles vão se enrolando. Porque sabe o que acontece com o pessoal do PT? Eles acreditam que o povo brasileiro é um povo tudo analfabeto, um pessoal que não tem cultura, que não tem experiência, que não tem memória. Acho que eles pensam assim e saem para a rua. E vai falando o que vem na cabeça. Primeiro, que todos esses escândalos, todos esses roubos aconteceram todos no governo Lula e Dilma. O Gedel Vieira, por que ele está enrolado hoje? Porque ele era ministro da Dilma. Foram assaltos, roubos que aconteceu no governo da Dilma. A Odebrecht, governo Lula-Dilma. JBS, quem que deu 8 bilhões de reais para os irmãos da JBS, os irmãos marginais, o Joelis Batista e o outro, e o Wesley? Foi o Lula e a Dilma. Todos os escândalos que tem no Brasil, todos, sem exceção, todos
foram feitos no governo Lula-Dilma. Quem quebrou o Brasil, quem faliu o Brasil, foi a Dilma. Mentiu para ganhar a eleição, foi o maior estelionato que aconteceu na história do Brasil, foi o governo Dilma. Ganhou as eleições, depois aumentou o juro, aumentou a inflação, aumentou a energia, cortou o financiamento, não pagava fornecedores. Os fornecedores que a Dilma, dos ônibus que ela comprou para ganhar a eleição, para construir creche, tudo, quem pagou todas essas contas foi o governo Michel Temer, agora final de 2016. Então, a picaretagem, a malandragem, ela fez um curso, um estágio e pós-graduação no governo Lula-Dilma. E o que acontece com os deputados federais dessa casa e deputada? Todos são inteligentes o suficiente para saber quem é o PT, quem é o PCdoB, quem é a Rede, quem é o PSOL, quem é esse grupo, o PDT também, quem é esse grupo que administrou o Brasil nos últimos anos, 12 anos. Esse grupo que destruidor, que é igual gafanhoto, onde ele chega acaba com tudo, não sobra nada. Assim foi no Rio Grande do Sul, está sendo no Brasil. Então, eles acham que o povo não vê isso aí. O povo está vendo, os deputados estão vendo, e agora eles querem o Janot, o procurador Janot, juntamente com o ministro Fachin, o que eles estão fazendo? Montaram esse romance contra o Temer, que está indo água abaixo tudo, isso não é verdadeiro. É uma peça teatral que não tem fundamento, que não tem nada a ver. E, ao mesmo tempo, o próprio Fachin, por que os petistas estão tudo contentes? Porque o Fachin tirou do Moro o processo do Lula, do irmão do Lula, do filho do Lula e do Manteiga. Por que o ministro Fachin tirou? Vamos tirar da mão do Moro, senão daqui a pouco o Moro vai prender o Lula e aí vai ficar ruim para nós, porque nós queremos deixar o Temer na mídia. O Temer, então, vamos tirar da mão do Moro, tirou tudo da mão do Moro, então hoje os petistas estão comemorando, deveria fazer uma moção de apoio para o procurador Janot, para o ministro Fachin, porque eles hoje tiraram da mão do Moro todos os processos da família Lula e, ao mesmo tempo, estão fazendo uma atrás da outra contra o Temer. Esse lance que o deputado Zé Geraldo falou, de que agora tem um processo, daqui 15 dias vai ter outro, é porque existe sim o procurador Janot, que eu tenho o maior respeito para ele, eu acho que ele está querendo falir o Brasil. Ele está querendo quebrar tudo, fazer o Brasil virar uma Venezuela, para depois aparecer o Lula como o herói, o homem que vai... Porque o Lula é especialista em mentir, né? Então ele mente, pode até ser que ele ganhe uma eleição. Mas não vai acontecer nada aqui. A maioria dos deputados são inteligentes, têm memória, lembra muito bem quem foi o PT, e não vai passar nem na CCJ e muito menos no plenário processo para que o presidente Temer seja julgado. E a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta com a resposta do deputado Zé Geraldo. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a crise política com os deputados Zé Geraldo, do PT do Pará, e Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul. E no último bloco, o deputado Mauro Pereira estava falando que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e o ministro Fachin estão, de certa forma, desviando o caminho da Operação Lava Jato para que o presidente Temer fique no foco das atenções, para que ele seja o único perseguido e o ex-presidente Lula saia do foco das atenções, para que ele possa, no caso de uma eventual saída do presidente Temer, o ex-presidente Lula possa voltar como salvador da pátria. Como é que o senhor vê essa ideia, deputado Zé Geraldo? Não, eu acho que nós já entramos nas análises, né? E eu sou daqueles que sempre acreditei e continuo acreditando de que havia uma estratégia, né, de derrubar o governo Dilma Temer, o governo PT-PMDB, que realmente era o sustentáculo. Fica difícil o PMDB falar de corrupção, porque o PMDB tinha 7 ministérios no governo Dilma, fora as estatais. Tanto é que uma das diretorias poderosas que financiou
esse golpe todo foi uma diretoria da Petrobras dado ao Cunha, e o Cunha era PMDB. Então, esse debate, eu já não estou muito querendo entrar nele, porque eu acho que agora nós temos que analisar exatamente essa complexidade, porque quando a gente fala em crise, também eu acho que é uma crise no judiciário. Então, você tem um ministro que manda soltar o Rocha Loures. Aí o outro manda o Aécio voltar para o Senado e não permite que ele seja preso. Quer dizer, aí o Sérgio Moro condena o Vacari, lá por 2 anos preso, agora o Vacari é inocentado em Porto Alegre. Então eu acho que há uma crise também no judiciário, tá certo? Eu acho que pode estar havendo erro também, e eu acho que parte do judiciário, sempre disse e repito, contribuiu com o golpe. Por que o Supremo interviu no Senado mandando prender um senador, tá certo? Interviu no Executivo impedindo que o Lula fosse ministro e não interviu na Câmara pedindo o afastamento do Cunha da presidência, sendo que ele já era réu, porque ele era interessante para conduzir o golpe. Só depois que ele conduziu aquela audiência do golpe que o Supremo pediu o seu afastamento. Então, há uma politização e há um planejamento, né, oculto, realmente, de enfraquecer o PMDB e o PT, mas a estratégia maior é de impedir o presidente Lula de ser candidato em 2018, porque o meu colega ataca o PT, mas a verdade é que há um desespero, porque enquanto o Temer, né, que podia ter melhorado o Brasil, não melhorou, já faz mais de um ano. E o Lula, com todos os ataques, todas as pesquisas já indicam que ele tem seus 40% e ganha as eleições no segundo turno. Então essa tentativa de impedir o Lula de ser candidato vai ser a maior fraude eleitoral do Brasil. Vai ser a maior fraude eleitoral. Eu não quero nem acreditar nisso. O Moro pode até o condenar em Curitiba, mas o Lula deve ganhar em Porto Alegre. Tá certo? Porque já não tem mais a terceira instância, porque o Supremo votou que quem tiver condenado em um colegiado já se enquadra na lei do ficha limpa. Agora, imagine esse país em uma eleição em 2018 sem o Lula candidato a presidente da República. É uma fraude eleitoral. Então nós temos uma crise, por isso que eu digo, é uma crise grave. Eu nem falei do judiciário no primeiro momento, mas aqui eu digo que há uma crise no judiciário. Você percebe as audiências lá, como é que os ministros também estão nervosos, né? Um lá se defrontando com o outro. Então eu penso que o que está em jogo agora é que houve um golpe, houve uma mobilização de uma parte da mídia brasileira, de uma parte do capital nacional e internacional, de partidos, porque quem provocou essa crise foi os partidos que perderam a eleição e não admitiram perder. E pensaram, poxa, nós já perdemos 4, vamos perder a 5ª em 2018 porque tem o Lula, então vamos dar o golpe. E prometeram para o povo brasileiro que ia ter mais dinheiro para a educação, para a saúde, gerar emprego, e com a lei de limite de gasto por 20 anos, diminuiu o dinheiro em todas as áreas. É por isso que a crise está estabelecida, não tem emprego e o presidente Lula crescendo cada vez mais. E ele será o próximo presidente da República. As pesquisas indicam isso. Deputado Mauro Pereira, voltando à Câmara dos Deputados, há algumas semanas a situação, a base do governo tinha certeza que não haveria de forma nenhuma, a oposição não tem como colocar aqui mais do que os 342 votos necessários para aprovar o pedido de processo contra o presidente Michel Temer. No último fim de semana, os jornais já traziam a notícia de que mais de 100 deputados não sabem direito como vão votar. O senhor acredita que existe esse risco? Bom, primeiramente, eu quero dizer que nós estamos vivendo um momento, depois quando nós conseguimos retirar a presidenta Dilma do comando, a nossa economia, com todos os projetos que foram aprovados, as medidas austeras tomadas pelo presidente Michel Temer, nós conseguimos pagar todas as dívidas que a presidenta Dilma deixou. Nós estamos aí já no 2º mês consecutivos com maior geração de empregos. A inflação está abaixo da meta, os juros estão caindo. A semana passada, no Palácio do Planalto, foi mostrado as estatais nossas que estavam falidas, estão todas no lucro e com um aumento de até 1.900% na Bolsa de Valores. E
nós também estamos tendo a notícia agora que a exportação no Brasil, ela foi a maior dos últimos 15 anos da nossa economia. Isso mostra que o presidente Temer, com toda a sua equipe, com todos os seus ministros, com os servidores públicos federais, as coisas estão acontecendo e é lógico que nós temos os partidos que ajudaram a destruir o Brasil no governo Dilma e Lula, eles querem que quanto pior, melhor. Para eles, se estourar uma revolução no Brasil, eles vão se desfrutar, porque eles torcem pelo pior. Mas as coisas estão acontecendo, estão andando, e eu quero dizer com toda a sinceridade, os nossos deputados e deputadas são pessoas inteligentes. Eles sabem muito bem que o ano que vem vai ter eleição em 2018. O que nós temos que fazer é ajudar a economia para que a economia continue crescendo. Nós recebemos um salário aqui para trabalhar para a população. Nós não recebemos salário aqui para trabalhar para partidos políticos. Eu não trabalho para o meu partido e muito menos aqui para agradar Lula ou outro. Nós temos que deixar, de acordo com a Constituição, as eleições em 2018 e o que nós temos que fazer aqui é ajudar o presidente Temer, os ministros, a salvar, a melhorar a nossa economia e gerar os empregos que precisa, diminuiu, foi mais um número positivo, diminuiu o número de desempregados, mas nós temos ainda mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, deixado pelo governo desastrado da presidenta Dilma Rousseff e do Lula. Então, nós vamos continuar trabalhando, vamos ajudar o presidente Temer, a maioria dos deputados aqui tem uma responsabilidade social, e responsabilidade social é ajudar a gerar emprego. E nós só vamos conseguir isso dando sustentação política para o governo e, ao mesmo tempo, segurança jurídica. Daí as leis que estão sendo aprovadas, a reforma trabalhista daqui a uns dias já passa no Senado e o presidente Temer vai sancionar, isso vai gerar muitos empregos, vai fazer justiça. Os trabalhadores só vão contribuir para os sindicatos caso eles queiram. Se o sindicato não estiver trabalhando direito, não vai mais ter contribuição do trabalhador. Isso é tudo que nós estamos aprovando e dando esse avanço, fazendo essa melhoria para a sociedade brasileira. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos ter a maioria absoluta, tanto na CCJ como no plenário, porque os deputados e deputadas querem o melhor para o nosso país. Deputado Zé Geraldo, a oposição é absolutamente minoritária no Congresso. É possível superar essa situação? Olha, eu quero te dizer que nem toda maioria é legítima. O Temer está construindo uma maioria. Aliás, o único lugar no Brasil que o Temer tem a maioria é aqui dentro. É interessante. Enquanto ele tem 90% de rejeição na sociedade, esse parlamento que representa a sociedade, aqui a maioria sustenta o Temer. E por que sustenta o Temer? Porque cada um tem alguma coisa lá no seu estado, é um órgão federal aqui, é um órgão ali, e esses deputados acham que com essas ferramentas eles vão buscar a sua reeleição. Então a emenda liberada de 10 milhões, de 15 milhões, de 3 milhões, para quem? Para exatamente aqueles que se comprometerem em o sustentar lá. Mas não adianta. Pode ganhar nessa, vai perder na outra. Cadê a reforma da Previdência? Até 30 dias atrás, eles diziam que a reforma da Previdência ia ser aprovada. E hoje todos eles sabem, o Temer sabe, o Meirelles sabe que aqui não tem voto para passar a reforma da Previdência, tanto é que eles não colocam em votação. Então não adianta, vai chegar uma hora que o Democrata e o PSDB vai rachar com o Temer. Vai chegar esse momento, e é nesse momento que o Temer vai cair. Por que o Temer não cai agora? Porque o Democrata e o PSDB, porque tinha que livrar a cara do Aécio, tem a sobrevivência do Aécio, não dava para fazer o racha. Mas não vai em 90 dias, esse racha vai acontecer, vai ter a saída do PSDB, do Democrata, dessa base, e aí o Temer não tem outra saída, a não ser renunciar. E o povo vai para as ruas, porque ganhar uma votação aqui, ele libera emenda, libera teu ministério, quem discordar é substituído, é a máquina, ele vai fazer tudo o que ele puder para comprar os votos. Aquilo que eu disse, as malas de dinheiro
vão continuar correndo, sempre vão continuar correndo aqui dentro do Congresso Nacional. Não é aquela mala do dinheiro, mas é a ferramenta, né? O Ministério, é a FUNASA, é o INCRA, é não sei o quê. Lá no Pará, cada deputado está lá abraçado com o órgão desse de governo. Cada um deputado da base tem lá o órgão de governo. E se ele não votar, ele perde esse órgão. É assim que vai funcionar. Nosso tempo terminou. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.